Vamos passar para o grupo 1, que trata sobre ovários. Bom dia a todos, meu nome é Samara Ávila, nós somos do grupo 1 e vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do ovário nos animais de produção. Bom, os ovários são gônadas femininas bilaterais, responsáveis pela formação do óvulo, que após fertilizado, ele dará origem ao embrião. Os ovários, eles atuam também como glândula endócrina, produzindo os hormônios esteroides, estradiol e a progesterona. O estradiol ele é produzido pelos folículos em desenvolvimento e o progesterona pelo corpo lúteo. O ovário ele é formado pela artéria ovariana, ele recebe suprimento arterial das artérias ovarianas que emergem da aorta abdominal. Esses vasos sanguíneos alcançam as gônadas percorrendo um trajeto dentro dos ligamentos suspensores. É formado também pela veia ovariana. A veia ovariana direita drena para a veia cava inferior, enquanto a veia ovariana esquerda drena para a veia renal esquerda. É formado também pelo nervo vegetativo, pelo vaso linfático, pelo mesovário, o corpo lúteo e por diferentes folículos. O corpo lúteo, como ele é uma glândula endócrina, como a gente falou anteriormente, é uma glândula endócrina temporária, que se forma após a ovulação. Ele é o responsável pela secreção da progesterona. Cada ovário está localizado em uma fossa ovariana da pelve verdadeira, adjacente ao útero e inferior a cada uma das tubas uterinas. O ovário ele contém 4 superfícies, que é a anterior, a posterior, a medial e lateral, e 2 polos, que é o superior e o inferior. Ele é sustentado em sua posição por vários pares de ligamentos, que temos entre eles o ligamento suspensor do ovário, ligamento ovariano próprio, que é o ligamento do ovário, e o mesovário. Boa tarde, meu nome é Aline e eu vou falar um pouco sobre... Vou descrever, basicamente, todos esses nomes que estão sendo abordados nessa primeira imagem. Bom, o ovário, eles são estruturas presentes no sistema reprodutor feminino e eles estão localizados um de cada lado na região pélvica, comunicando-se com o útero através das tubas uterinas, que é o que eu vou estar falando depois. Os ovários são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais, estrogênios e progestinas, além da formação e do armazenamento dos gametas femininos. Esse processo de produção do gameta feminino, ele é denominado ovogênese ou ovulogênese e tem início ainda na fase embrionária do indivíduo. Logo abaixo do ovário tem o corno uterino, que basicamente para que serve esse corno uterino? É a região do trato reprodutivo que abriga o embrião ou o feto durante a gestação, sendo composto de um corpo e 2 cornos uterinos. A mucosa uterina ela contém de 70 a 120 carúnculas, que são estruturas que ligam as membranas fetais ao útero durante a gestação. Logo abaixo tem o mesométrio. O significado significa que dobra do peritônio que fixa o útero às paredes do abdômen. Logo abaixo, vem a vagina e a vulva, que nada mais é que a vulva é o nome dado para a parte externa do aparelho genital feminino. Já enquanto a vagina é uma cavidade dentro da vulva. Então, muitas pessoas costumam dizer que vagina e vulva é a mesma coisa, e não é. Vulva é a parte externa
enquanto a vagina é uma cavidade dentro da vulva. E logo acima da vulva tem um cérvix. Não sei se é assim que se pronuncia. Ele possui um epitélio luminal contendo células secretoras de muco. E as suas funções transporte espermático. Ele tem a participação na seleção dos espermatozoides. E ele também tem a proteção do útero contra infecções. Agora falando um pouco sobre as tubas uterinas, elas são 2 tubos, né, de aproximadamente 10 centímetros cada, eles que conectam o útero aos ovários. Elas são compostas por 3 camadas, tecido mucoso, muscular e seroso, assim como o útero. E abaixo é o corpo do útero. O corpo do útero nada mais do que ele compreende-se os 2/3 superiores do órgão e aparece no sentido antero-posterior. O corpo do útero ele tem 3 camadas. A camada interna, ou de revestimento chamada endométrio. A serosa, que é a camada de tecido que cobre a parte externa do útero. E uma parte medial, camada espessa de músculo, que é o miométrio. Essa camada muscular é necessária durante o parto. Essa imagem que está do lado, eu só trouxe para vocês localizarem mais ou menos onde fica algumas partes. Eu achei ela bem interessante e é isso. Obrigada. Bom dia, meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre os folículos. Os folículos são pequenas estruturas que abrigam os óvulos até a ovulação. Portanto, estão intimamente ligados aos gametas femininos desde o início, sendo também fundamentais para a dinâmica do sistema reprodutor feminino. Os folículos vão crescendo com o passar dos dias, até que na maioria das vezes um deles toma a dominância sobre os demais e começa a se transformar em corpo lúteo. Quando o corpo lúteo atinge sua maturação, significa que o animal está na fase de cio, na qual a mesma estará aceitando a monta de um macho ou a inseminação artificial. A ovulação ela é a liberação pelo ovário de um ovócito maduro, ou seja, um ovócito que já pode ser fecundado. O ciclo ovariano ele tem início com a liberação dos hormônios GnRH. À medida que as células do folículo crescem, observa-se produção de estradiol também, que é liberado lentamente durante toda a fase folicular do ciclo ovariano. O folículo que está em fase de amadurecimento, ele aumenta, formando uma protuberância na superfície do ovário, que após um momento ele se rompe e levando à liberação do ovócito secundário, que seria a ovulação. Depois da ovulação se começa a fase lútea do ciclo ovariano. O corpo lúteo ele é uma estrutura glandular responsável por secretar progesterona e estradiol. Esses hormônios eles atuam reduzindo a secreção de LH e FSH, que evita a liberação de outro ovócito. Caso o ovócito não seja fecundado, o colo lúteo ele se desintegra, formando uma massa de tecido cicatricial, que é chamada de corpo albicans. E após ser liberado, ocorre uma redução de estradiol e progesterona, e com essa redução acaba-se o ciclo ovariano. E assim, outro ciclo tende a se iniciar futuramente. Olá, bom dia, eu sou o Lohan e eu vim falar um pouco mais sobre o ovário. Dando continuidade à fala dos meus colegas, eu vim falar um pouco mais sobre a diferença e qual é a forma do ovário ao decorrer das espécies. Eu vou falar um pouco também sobre o que é o ovário, qual a função dele, só para dar um adendo. A principal função do ovário é produzir óvulos e hormônios, que são os estrogênios e os progesteronas. São 2 por animais. A cor deles é uma cor branca rosada e tem um tamanho variável
em diferentes espécies. Possui em média 3 a 4 centímetros de comprimento nas vacas e já são um pouco maiores nas éguas, que possuem de 7 a 8 centímetros de comprimento. E nos pequenos ruminantes, é cerca de 1,5 de comprimento. É bem menor, na verdade, que das éguas. E também pode variar de acordo com a idade, raça, condições alimentares, fase do ciclo estral. Aí existem formas de comparar, né, na verdade, o tamanho de cada um, a forma de cada um. Nas éguas, possui uma forma de feijão e são encontrados em geral no assoalho pélvico dos animais em sua porção anterior ou fora disso em caso de gestações de puerpérios, isso quer dizer que é logo após o parto, ligados às trompas uterinas pelos ligamentos mesováricos e uterinos ováricos e são recobertos por uma camada de peritônio. É assim que os óvulos são o ovário é localizado, ele é ligado pelo mesovário e pelos úteros ovários e é coberto pela uma camada que é o peritônio. E tem também uma ligação, né, com as trompas uterinas. As características deles são, né, possuem nas superfícies duas bordas e duas extremidades. No equino, as superfícies são denominadas como medial e lateral, e duas são lisas e arredondadas. As bordas inseridas e convexas estão, na verdade, circuncidada numa parte do ligamento largo denominado que é o mesovário, né? Que a gente já ouviu falar. E os avos e os nervos atingem as glândulas nesta mesma borda. Os ovários são contidos já nas vacas, porcas, éguas, ovelhas e cabras, ele é contido e parcialmente contido na bolsa ovárica formada pelo meso, mesosalpinge. Na égua, falando sobre a égua novamente, né? Na égua do tamanho médio e a distância média dos ovários até o orifício da vulva é aproximadamente 50 a 55 centímetros. Já nas vacas é de 40 a 45 centímetros, um pouco menor, e nas porcas ficam na margem lateral da entrada pélvica. É popularmente conhecido, o ovário da porca tem um formato de caixa de uva, o das éguas, como eu falei, de feijão, né? E aqui nessa imagem do slide, a gente pode ver a forma de cada um. Aí, nessas imagens que eu coloquei no slide, a gente pode ver a diferença entre os ovários, que seria a primeira imagem da porca, da vaca e da égua. E nessa quarta imagem, que está uma mãozinha segurando, é a abertura do ovário para a gente ver ele por dentro, onde tem um corpo lúteo, a fossa ovárica, a camada curvical e a camada medular. Se a gente parar para perceber, na vaca existe o corpo lúteo da forma mais expressiva, em cima do ovário mesmo, a gente já tem até uma setinha mostrando, e do lado tem as imagens, né, que mostra a porca, a vaca e a égua, a forma de cada um, e seria o mais fácil, né, até para a gente poder identificar e diferenciar cada um. Gostaria de frisar, igual a Samara ela falou, de veia cava inferior. Então aqui a gente não fala em superior e inferior, a gente fala em cranial e caudal. O material que você deve ter pesquisado deve ter sido em humano. Então, só tem que trocar isso. Mas ficou legal a explicação dos vasos. E o hormônio é estradiol. Você falou estradiol. Bem, com relação à fala do Gabriel, ele precisa corrigir. Ele falou que o corpo lúteo está maior, né? E aí o animal entra no cio. E trocou, não é corpo lúteo, é folículo ovulatório. Porque o folículo ovulatório, o folículo terciário, né? É o que está produzindo muito estradiol. Ou estrógenos, né? São esses hormônios que dão a característica de liberação de mais muco no sistema, para lubrificar o canal, né? Também aumenta a circulação, a mucosa fica mais hiperêmica, mais emia de sangue. Então, uma mucosa, você vê que ela está bem mais avermelhada do que o normal, devido a esse aumento do fluxo sanguíneo. Está edemaciada, significa inchada.
E as outras características, né, que é a de recepção ao macho. Todas essas características estão envolvidas com o estrógeno, que é liberado nos folículos, certo? Então, um folículo que está próximo ao ovular está liberando muito estrógeno. E ele falou que era corpo lúteo. Já o corpo lúteo, até o grupo mesmo falou isso, né? Vai produzir progesterona. E a progesterona, ela tem uma função inversa do estrógeno. Ele faz o útero ficar mais relaxado, a fêmea fica mais quieta, tá? Que coincide ali com a fase que a gente chama de diestro. Lohan, ficou legal, você fez a comparação entre os ovários, só ficou, que eu achei assim, poderia ter ficado mais claro, é que aquela segunda imagem que você mostra, fala da fossa de ovulação, que é de égua, porque é só as éguas que apresentam a fossa de ovulação. Ficou faltando na sua apresentação. É uma característica que separa, né? Todos os folículos convergem para liberar o ovócito nessa fossa de ovulação. Nas outras espécies, não, eles saem na parte externa do ovário. Você até explicou isso, mas não ficou claro no meu ponto de vista, né? E aquela imagem que você mostrou, a primeira, bem interessante, eu só sugeriria colocar o nome das espécies, né? Como você colocou de equino, de vaca e da porca. Você até repetiu duas, né? Mas colocar a espécie, porque não é todo mundo que, né, igual vocês estão começando, agora estão aprendendo, né, que bate o olho e sabe de que espécie que se trata. Só um adendo só em relação à imagem que você colocou, eu até esqueci realmente de colocar o nome, mas está aí na mesma ordem que a outra imagem preto e branco, está na mesma ordem, que se não me engano é porca, cavalo e égua embaixo. Eu sou Emily, eu trabalho sobre o sistema reprodutor das fêmeas. Eu vou falar sobre o mesovário, mesosalpinge e bolsa ovariana. O mesovário é uma prega de membrana peritoneal que liga a borda anterior do ovário à camada posterior do ligamento largo do útero. Representa o hilo por onde entra e saem vasos ováricos e é responsável pela sustentação do útero. O mesosalpinge também é uma prega de membrana peritoneal e ela passa sobre a tuba uterina, que é a salpinge, e faz parte também do sistema suspensor. A bolsa ovariana é o encontro entre o mesovário, que é a mesosalpinge, com o mesovário, que é embaixo. Ela dobra em cima do ovário, formando literalmente uma bolsa. Essa bolsa, ela tem formato elíptico e auxilia na fixação e sustentação do órgão. Meu nome é Lucas Gabriel, eu vou falar sobre o útero. O útero tem como função primária dar sustentação e proteção para o crescimento e desenvolvimento do embrião e posteriormente do feto. Ele é composto por dois cornos, um corpo e a cérvix, o colo uteriano. Nos ruminantes, os úteros apresentam carânculas que se ligam aos cotiledones da placenta, formando os placentomas ou placentônios. A parede do útero é relativamente espessa e composta de 3 camadas, o endométrio, o miométrio e o perimétrio. O endométrio é composto de um epitélio cilíndrico simples que varia de acordo com o ciclo estral, a estacionalidade reprodutiva e entre espécies e uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo com glândulas exocrinas tubulares. Já o miométrio são 3 camadas de tecido muscular liso, uma perpendicular no meio de 2 longitudinais e tecido conjuntivo entre elas, onde se observa a zona vascular. O perimétrio pode ser tanto serosa como adventícia. A adventícia é composta somente de tecido conjuntivo frouxo e normalmente está localizada próximo à bexiga. Já a serosa apresenta tecido conjuntivo revestido por mesotélio.
Aqui eu trouxe as curiosidades da gestação equina. Não as curiosidades, só. Durante a gestação aparecem os calos endometriais que secretam a gonadotrofina coriônica equina, ECG, que estimula a formação dos corpos lúteos acessórios, que auxiliam o corpo lúteo principal a produzir a progesterona, o hormônio responsável pela manutenção da gestação. Eu coloquei essa imagem aqui para você ver quão curioso o feto fica dentro do útero do equino. É isso, muito obrigado. E aqui estão as minhas referências. Oi, eu sou a Samira e eu vou apresentar sobre a posição do útero em animais carnívoros. O útero ele se posiciona principalmente dorsal ao intestino delgado. Ele consiste em um colo e um corpo curto, dos quais se projetam 2 cornos delgados e longos, divergentes, que alcançam os ovários no sentido caudal aos rins. Porca. Já o útero da porca compõe-se de um colo longo e um corpo curto, e cornos acentuadamente longos, que se assemelham às alças do intestino delgado. Eles são suspensos por ligamentos largos e extensos. Os 2 cornos, e os 2 ovários, eles são tão móveis que se torna impossível delimitar, quase impossível delimitar a sua exata posição na cavidade abdominal. Ruminantes. Cada corno se enrola ventralmente sobre si mesmo, sendo que o primeiro giro convexo se volta dorsocranialmente. Externamente, o corpo uterino ele parece ser bastante longo, mas na realidade grande parte do que se refere, como sendo o corpo, é a parte caudal dos cornos, que está envolvida em uma lâmina muscular serosa comum. No local onde os cornos finalmente se divergem, os tecidos superficiais formam uma ponte sobre o espaço entre eles, formando os ligamentos interconuais, que podem ser usados convenientemente para fixar o útero durante o exame retal. Égua. O útero da égua possui um corpo amplo e 2 cornos divergentes, os quais normalmente se elevam em direção ao teto do abdômen, acima da massa intestinal. E é isso. A parede uterina possui 3 camadas. São as mais internas para a mais externa: endométrio, miométrio e perimétrio. O endométrio reveste o lúmen do útero. Sua espessura varia dependendo do estágio do ciclo fértil. E nessa espessura, várias glândulas tubulares se abrem na superfície. Sob o endométrio, há uma camada muscular dupla, que se chama miométrio. Já esse miométrio compõe-se de uma camada longitudinal externa e uma camada circular interna mais espessa, separadas por uma camada intensamente vascularizada do tecido conectivo. O útero é coberto por uma membrana serosa, que se chama periométrio, a qual é contínua com um ligamento largo. Vários vasos sanguíneos e fibras nervosas situam-se no periométrio, o local onde a camada dupla do ligamento largo se separa para envolver o útero. Os tecidos do revestimento uterino, especialmente a camada muscular externa, se projetam para os ligamentos no periométrio. Olá, meu nome é Eric Verde Fácil e eu irei falar sobre o sistema reprodutor feminino. No meu caso, eu irei falar sobre o colo do útero. O colo do útero, ele fica localizado no inferior, no fundo da cavidade vaginal, entre a cavidade vaginal e a cavidade uterina. Ele tem a função de separar esses 2 órgãos, o cano vaginal e a cavidade uterina. Por ele ser uma parte sensível, por ficar exposta, ele pode causar de ter alteração ou pode mesmo ter doenças como o câncer no colo de útero.
E ele é feito, ele é diferente de todo o restante do órgão porque ele é feito com menos fibra muscular lisa e mais músculo consultivo. Ele teria só a função de separar mesmo essas duas regiões. E aqui eu tenho uma imagem que vocês podem localizar diferenças do útero dos animais e a localidade do colo do útero em cada útero. São essas aqui, que são em vermelhos. Muito obrigado, e essas são as referências. Bom, esse assunto ele é muito importante para acompanhamento, né, do sistema reprodutor, quando a gente, por exemplo, vai fazer uma inseminação, né? Então é interessante a gente ter uma noção das camadas desse útero, da divisão dele. Quando vocês começaram falando do ligamento, ficou bem interessante, né? Essa questão da bolsa ovariana, que o ovário ele fica protegido ali por essa bolsa. Até uma forma da tuba uterina conseguir coletar, né, o ovócito. Eu senti falta foi da divisão da tuba uterina, que vocês não falaram. Divisão em fundíbulo, em ampola, né, e no istmo. Sendo que o infundíbulo a gente tem as fímbrias. As fímbrias é que aparece dedos de luva, né, que envolvem o ovário para captar o ovócito. É importante, então, quando forma essa bolsa ovariana, o ovário encaixa lá dentro, então as fímbrias conseguem envolver de uma forma mais adequada. Senão o ovário ia ficar muito solto e as fímbrias iam ter dificuldade, sabe, de fazer essa volta. Se a fímbria não conseguir envolver o ovário, quando tiver ovulação, o ovócito ele pode cair fora desse espaço da fímbria. Então aqui está o ovário, aqui as fímbrias. Se eu ovular aqui e a fímbria não conseguir envolver, o ovócito vai cair fora dessa taça, né? Para captura dele. Então, ele cai na cavidade abdominal. Com relação ao que a Thaisa falou, é só na hora de pronunciar o perimétrio, né? Que ela ficou travando a língua, né? Peri quer dizer em volta. Metri é o que nós usamos para designar útero. Então, em volta do útero, a camada mais externa é o perimétrio, que ela falou lá que é composto pela serosa. O Lucas Gabriel, na hora que ele foi falar, ele pronunciou errado as palavras carúncula, cotilédone, exócrina, serosa e cálices. Só para ficar atento na pronúncia dessas palavras. Tem que ficar claro, viu, gente, que no útero de ruminantes existe nesse endométrio essas carúnculas. São mais de 100 carúnculas dentro desse útero. Na parte mais interna, que a gente chama de endométrio, endo interno, né? Métrio e útero. E essas carúnculas são projeções, elas aumentam quando está na fase de implantação do embrião. E aí são pontos de conexão. Então, o cotilédone, que é da placenta, isso aí é do feto, né, do embrião, depois do feto, é o que vai conectar nessas carúnculas. A união dos dois é que forma o placentoma. Essa divisão a gente encontra em vacas, ovelhas, cabras. Tá? Então, é uma placenta do tipo cotiledonário. E é isso, tem que ficar claro também que colo do útero também é chamado de cérvix. Então, vocês acham nos livros essas denominações. E eu senti falta também de falar da diferença, né? Que o formato
em saca-rolha, né, em hélice da cervix ou do colo uterino, né, da porca, os anéis, né, que a gente tem de ruminantes. Então, sentido longitudinal na cervix das cadelas e gatas e éguas. Então, ficou faltando isso. Isso é importante por causa da inseminação artificial. Quando for passar o aplicador, é um aplicador metálico, então nós temos que atravessar o colo do útero para depositar o sêmen na vagina, no útero. Então, é necessário que vocês compreendam o formato desse colo do útero para fazer a aplicação, ou que seja do sêmen, ou que seja do embrião, uma transferência de embrião. Vamos agora estudar a questão da vagina, vestíbulo vaginal e vulva com o grupo 3. Bom dia, o nosso trabalho é sobre a anatomia da vagina, vestíbulo da vagina e vulva. Os discentes são Bianca Lemes, Isabel Gomes, Gustavo Schuster, Sidney Machado. Os temas que serão abordados é a anatomia da vagina, o vestíbulo da vagina e a vulva. A anatomia da vagina. A vagina é um órgão copulatório feminino. É um órgão que tem a passagem que estende horizontalmente através da cavidade pélvica, desde o colo até a vulva. Relaciona-se dorsalmente com o reto. É tubular e tem de 15 a 20 centímetros na égua. Na vaca não grávida, é de 25 a 30 centímetros de comprimento, mas ela estando grávida é maior. Na porca é de 10 a 12 centímetros, porém de pequeno calibre. A dilatabilidade da vagina está limitada pela parede pélvica. Não há demarcação externa entre o útero e a vagina e a vulva. Na égua. Na vaca, é a parede ventral da vagina entre as túnicas muscular e mucosa. Há comumente a presença de 2 ductos longitudinais do epóforo. A prega transversal separa a parte caudal da vagina e do vestíbulo. Bom, a região interna da vulva recebe o nome de vestíbulo da vagina. Nesse local são encontrados 2 orifícios, o orifício urinário, que é o da uretra, e o orifício genital, da vagina. O comprimento da vagina estende-se até a cervix, que é a região que recebe o nome de fórnix da vagina. Pode ser circundado por pregas soltas de pele ou lábios. Elas são bem desenvolvidas nos carnívoros, ungulados e primatas. O vestíbulo é contínuo cranialmente com a vagina e abre-se externamente na fenda vulvar. No vestíbulo vaginal que se localiza o meato urinário, que é o orifício pelo qual a urina, armazenada pela bexiga, é eliminada. Vou explicar um pouco da vulva. A vulva ela é uma junção de órgãos genitais femininos que eles estão visíveis externamente ao corpo. Então, eles estão inclusos na vulva o pubis, os lábios maiores, os lábios menores, o clitóris, o períneo, os bulbos vestibulares, a glândula de Skene, o meato uretral, o vestíbulo da vulva e a abertura vaginal. Toda essa estrutura ela faz parte de um sistema que é o sistema reprodutor feminino. A parte externa, que no caso seria a vulva. A função dela, por ser um conjunto de órgãos, ela reúne diversas funções no organismo feminino. Algumas coisas eles atuam, por exemplo, como entrada para o útero, abrindo e fechando, que seriam os lábios maiores e menores. E a vulva também ela expulsa líquidos vulvoginais, que são líquidos que de flora microbiana. Ele é utilizado pela vagina para fazer uma higiene, uma proteção. E esse líquido e sua expulsão ajudam a manter a vagina saudável, sem que ela seja necessária uma limpeza da região interna, enfim.
Além dessas funções, a vulva ela tem uma função de atuar como órgão sexual. Tá, a questão dos componentes. Eu vou explicar um pouco da parte do pubis primeiro. O pubis ele é a região externa, prominente da vulva, e é formada por tecido adiposo. Aí teria os grandes lábios. Os grandes lábios eles são dobras constituídas de tecido conjuntivo e de tecido adiposo. São cobertos por pele e sua formação ela se estende da região do pubis até a região do períneo e tem como principal função auxiliar na proteção da abertura vaginal. Na região interna dos grandes lábios existem glândulas sebáceas e sudoríparas. Aí tem os pequenos lábios. Os pequenos lábios eles são duas dobras mais finas localizadas no interior, elas dos grandes lábios, né? Eles são na parte interior, tem os grandes lábios que são mais externos, os lábios pequenos embaixo. Tem como uma característica marcante uma alta inervação e vascularização. São através dos pequenos lábios que é determinado o limite da região do vestíbulo. E é onde está localizado as aberturas da uretra e da vagina. Neles são encontradas diversas glândulas sudoríparas e diversas glândulas sebáceas, porém não é uma região com presença de pelos. O clitóris é um órgão com uma região interna ao corpo e uma externa. A região externa é a que mais diz respeito à vulva. Ela está localizada em sua região um pouco mais acima, perto da união dos pequenos lábios e próximo também da uretra. É constituído de um tecido erétil repleto de terminações nervosas. A região do clitóris que está visível é uma região extremamente pequena em comparação com o restante do órgão. Temos o períneo, que o períneo é um grupo de músculos que atua no controle da urina e contribui no momento do parto. E ele está localizado na região inferior da vulva e se estende até o ânus. Os bulbos vestibulares, que são duas massas constituídas de tecido erétil, localizadas ao redor do ósseo da vagina. Eles são cobertos pelo músculo bulbo esponjoso, o que impede que eles sejam visíveis na superfície. As glândulas de Skene, que nos espaços laterais do vestíbulo da vulva estão na região final dos núcleos da glândula Skene, e o meato uretral. O meato uretral é a região da saída da urina vinda do rim através do uréter. Está localizado entre a entrada da vagina e o clitóris, porém não é considerado parte do integrante do conjunto de órgãos sexuais femininos, e é o orifício por onde sai a urina. E esse foi nosso trabalho e essas são as referências. Pessoal, vocês pesquisaram em material de humano, não foi? Os termos, os textos, as descrições. Algumas coisas sim, professora. É complicado porque tem diferenças. E, então, por exemplo, o Gustavo falou da questão dos lábios menores. Então, aqui nos animais a gente não tem essa divisão de lábio maior e menor, tudo lábio só, sabe? Direito e esquerdo. E quando o Gustavo fala de pubis, é complicado porque pubis é o osso, que é ventral, né? Ali do quadril. E o osso púbico, a região púbica. Tanto é que o humano fala os pelos pubianos, né? Que fica ali na região da vulva, que coincide com o osso pubis. Mas a descrição que você fala de pubis, eu não concordo. Tem que... Provavelmente por isso, você pegou de material humano e não foi de um livro, deve ter sido de uma coisa na internet. Tá estranho, sabe? Porque pubis é o osso. Períneo já é a parte de musculatura. Até o Sidney, né? Ele fala no final da fala dele, ele fala do períneo. Ficou interessante o jeito que ele disse, né? Só que quando o Sidney fala no finalzinho, ele diz que é a parte inferior da vulva.
o períneo. Isso não é verdade. Porque períneo fecha todo o quadril. Sabe? A região de ânus e de vulva, tudo ali. E se for macho, né, a parte caudal. No caso, vocês pegaram referência de humano, né? Tá falando inferior à vulva. Então, toda a parte posterior ao isquio e ao íris, vocês têm que pensar no animal em pé, né? Você tem o finalzinho de quadril, você tem ilho, asa de ilho, né? Que é cranial. E as projeções de tuberosidade isquiática caudalmente é a cauda, né? Que vem. E inferiormente, ventralmente, nós temos pubis. Parece um triângulo, quadril. Então, essa região do isquio e de pubis, fechando aquele espaço, nós temos um conjunto de músculos e tecido conjuntivo e membranas, né, que seguram os órgãos dentro da pelve. Então, esse arranjo muscular nós chamamos de períneo. E o períneo, ele tem uma área geniturinária, que a gente chama de triângulo geniturinário, e o triângulo anal. Vocês conseguem compreender? Então, a gente tem musculatura e esse tecido conjuntivo fechando o quadril, e você tem abertura para sair sistema digestório, do reto, né, vai sair pelo ânus. Então, a abertura de ânus fica no períneo. E ventralmente a gente tem a abertura de geniturinário. No caso aqui, a gente tem a abertura de vulva, tá? Por onde vai sair o sistema genital, e a uretra desemboca na região do vestíbulo vaginal, nos animais que a gente estuda, sabe? Então, isso também é uma característica, vocês falaram, mas tem que ficar bem claro. Tanto é que quando a gente vai fazer inseminação, é muito comum passar o aplicador, né, em vez de seguir pela vagina, ele entra na uretra e vai se insemina a bexiga urinária em vez de inseminar o útero, né? É um erro muito comum quem está aprendendo ainda a técnica de inseminação artificial. Certo? Então, como o grupo falou o que é períneo, precisa explicar isso melhor, não. Tá muito confuso e com erros de conteúdo aí. Enfim, o clitóris, né, vocês explicaram, foi a parte do cisne, foi interessante, né? É isso mesmo, ele é homólogo ao pênis e ele tem o mesmo arranjo de musculatura isquio-cavernosa e de bulbo esponjosa. Só que ele é menor. É isso. Vocês citaram o fórnix. Eu não me lembro se foi a Bianca ou se foi a Isabel. E só que assim, o fórnix, pessoal, ele é em volta do colo. O fundo da vagina, imagina que a vagina é um saco. O fundo da vagina faz uma curva, porque o colo uterino se projeta na vagina. O colo uterino serve a mesma coisa, né? Então, quando ela se projeta, forma esse espaço, essa curva, em volta de todo o colo. Essa curva a gente chama de fórnix. O que também, na hora que a gente vai inseminar, quem está aprendendo, né, fica cutucando o fórnix e não acha a entrada do colo uterino, porque o colo justamente se projeta. Entende? Então, você tem que acertar o centro para pegar a entrada de colo uterino. Vamos partir agora para o grupo 5, que vai tratar do oviduto nas aves. Bom dia, meu nome é Ingrid, eu sou do grupo 5, juntamente com a Carolina, a Leandra e a Tainara, e hoje nós vamos falar sobre a anatomia dos ovidutos, do oviduto das aves. Bom, as fêmeas das aves geralmente possuem o ovário e o oviduto direito atrofiados, sendo que essas estruturas aumentam de tamanho apenas durante a época de reprodução. O fato de essas estruturas estarem atrofiadas de um lado e aumentarem de tamanho somente na época de reprodução é uma adaptação ao voo. Bom, o oviduto das fêmeas pode ser dividido em infundíbulo, magno, istmo, útero e vagina.
O infundíbulo ele tem a função de captar os folículos maduros que são liberados pelo ovário. É no infundíbulo que ocorre a fecundação do óvulo caso haja cópula. Oi, bom dia. Eu sou a aluna Carolina e eu vou falar sobre a anatomia do oviduto das aves, do grupo 5. Bom, eu vou falar sobre o magnum. Ele também é chamado de glândula albuminífera. Consiste de estrutura tubular de 20 a 48 cm de comprimento, onde o ovo percorre em cerca de 3 horas. É rico em células secretoras e a sua função é a formação da base do albume. Bom dia, meu nome é Leandra, sou participante do grupo 5 e vou falar sobre o oviduto nas aves, em específico do istmo. Aqui eu coloquei uma visão de um todo do sistema reprodutor de uma galinha, em todo o caminho em que esse ovoide ele percorre até a cloaca. O istmo ele é a menor porção de um oviduto da galinha. Ele vem logo após o magno e nele ocorrem 3 funções principais: formação da membrana tastácea, adição de proteínas ao albúmen e a adição de uma pequena quantidade de água. As proteínas que são adicionadas ao albúmen é a ovoalbumina, ovotransferrina, ovomucoide, lisoenzima, a globulina e a avidina. Essa parte do oviduto ela possui cerca de 4 a 12 centímetros de comprimento. E aqui estão os créditos. Obrigada. Bom dia a todos e todas, eu me chamo Tainara, faço parte do grupo 5 e o nosso tema da semana é a anatomia do oviduto das aves. Minha parte, precisamente, é o útero e vagina. Antes de eu iniciar falando do útero e da vagina, eu vou só dar um ênfase, relembrar com vocês como é composto, esse oviduto. A gente sabe que os órgãos reprodutivos das aves fêmeas são o ovário e o oviduto. O oviduto, ele começa no infundíbulo, seguido do magno, istmo, útero ou glândula de casca, também pode ser chamado, e terminando na vagina. Então, logo após esse ovo sair do ovário, ele segue todo um caminho que a gente chama de oviduto, até ele ser posto. E na anatomia das aves, o termo oviduto é usado para descrever a genitália tubular completa da fêmea. Esse órgão é grande, pesando cerca de 60 gramas nas aves de postura comercial sexualmente madura, e se estende desde o ovário até a cloaca. O oviduto apresenta uma estrutura típica de um órgão tubular oco, ou seja, uma camada de mucosa rodeada por uma túnica muscular que é envolvida pela serosa. E ainda antes de eu partir para essas divisões, precisamente o útero e a vagina, como eu já falei no início da gravação, eu queria chamar a atenção para uma curiosidade desse órgão, mais especificamente dessa parte desse sistema nessas aves, Desde a vida embrionária dessas aves, então, são formadas 2 gônadas bilateralmente simétricas e os ovidutos. Porém, nas aves em geral, incluindo todas as aves domésticas, normalmente o ovário e o oviduto esquerdos superam no seu desenvolvimento os mesmos órgãos do lado direito, de modo que na vida adulta somente as estruturas referidas do lado esquerdo são funcionais. E acredita-se que a razão
para o não desenvolvimento das estruturas do lado direito seja o grande volume de ovo formado, incompatibilizando a presença de 2 ovos na parte baixa da cavidade do corpo destes animais. E a regressão especificamente do oviduto direito é devido a um hormônio chamado antimulleriano, ou AMH. Como que eu posso dizer? Abreviando, né, o nome deste hormônio é AMH, secretado pelo ovário. A maior riqueza de receptores para estrogênio no lado esquerdo suprime o efeito deste hormônio, né, do AMH, e permite o seu desenvolvimento. Então, achei interessante aqui mencionar isso, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o útero. Logo após o istmo, a gente tem o útero. O útero nada mais é que uma câmara de paredes finas e ligeiramente alargada, com cerca de entre 4 a 12 centímetros de comprimento. Sua mucosa apresenta muitas pregas menores e cristas que se achatam contra o ovo, que permanece neste compartimento por cerca de 20 horas. Passando através de membranas permeáveis, um albume aquoso é acrescentado para dilatar o ovo. Essa secreção é então seguida pela deposição da casca e de seus pigmentos e da camada externa brilhante ou cutícula. Então, né, o útero aí ele tem como função a adição de grande quantidade de água, o ovo chega a dobrar de peso, a adição de grande quantidade de vitaminas, a formação da casca desse ovo, a secreção de porfirinas que dão cor ao ovo, que dão aquelas pigmentações diversas do ovo, né? Que existem ovos com a casca branca, com a casca vermelha, uma casquinha mais puxada para um verde, eu já vi também. Então, o que dá essa pigmentação é essa secreção de porfirinas. E nesse órgão também é formado a cutícula do ovo. E eu acho interessante destacar novamente que o ovo, ele permanece em formação nesse órgão cerca de 20 horas. É muito tempo, né? Então, ele passa a maior parte do seu tempo em formação, né? Dentro do útero. Vale destacar aqui também que a capa, essa casca, desculpa, do ovo nada mais é do que uma capa mineral fina que protege o conteúdo deste ovo contra impactos mecânicos, contra desidratação e contaminação por micro-organismos. Esta capa é perfurada por inúmeros poros que permitem a troca de gases necessários para a respiração do embrião. Também fornece cálcio necessário para o desenvolvimento do esqueleto. E a superfície exterior da casca do ovo é coberta pela cutícula, uma capa orgânica muito fina, que tampa os poros, controlando a permeabilidade da casca e evitando a entrada de bactérias através da mesma. Então, essa é a função dessa cutícula, né? Que se forma juntamente com a casca ali no útero. Logo em seguida do útero, então, a gente tem finalmente a vagina, que é a parte final desse sistema. A vagina é um tubo muscular em forma de S, através do qual o ovo completo passa em segundos quando ocorre sua postura. Ela tem um comprimento de 4 a 12 centímetros também. Então, a sua maior função é transportar o ovo para o meio externo. Que neste nível, então, o ovo está praticamente formado e percorre este segmento em questão de segundos. Também tem como função a retenção dos espermatozoides para futuras fecundações. Ela é separada do útero pelo esfíncter útero vaginal. Então, é neste local que os espermatozoides permanecem viáveis
na galinha por pelo menos 23 dias e na perua por cerca de 50 dias. É importante destacar que a vagina ela se localiza, né? A sua terminação, na verdade, se localiza em uma abertura alongada na parede lateral do urodeu. Ou seja, quando o ovo é posto, a abertura da vagina protrai através do vento, o que minimiza a contaminação desse ovo pelas fezes, né? E logo após a vagina, o ovo passa pela cloaca e chega até o meio externo. Essa foi minha apresentação. Essas foram minhas referências do trabalho. Eu queria novamente agradecer pela atenção de todos e espero que todos tenham compreendido a apresentação. Muito obrigada. Bem interessante a apresentação sobre o oviduto das aves. O grupo trouxe, né, as proteínas que são depositadas, achei bem bacana, ali na região do istmo, né, também o magno, a albuminífera, né, que a Carolina estava enrolando a língua ali para falar. É muito interessante a disposição, né, a deposição da clara, que é o albúmen, no decorrer dessa tubulação. A gema já sai do ovário, né? Quando ovula, o ovócito está todo envolto ali por vitelo, que é a gema. Então, o que vai acontecer no decorrer do tubo é que vai depositando proteínas, que vai formando essa albumina, que é essa clara. Então, lá na glândula da casca, ela vai sendo depositada. A Tainara falou muito bem, explicando esse mecanismo, ali até com a cutícula, né? E essa deposição mineralizada. Se ficar menos tempo na glândula da casca, que também é chamado útero, esse ovo vai ser botado mais frágil. E vocês vão estudar lá o porquê que isso pode acontecer. Mas bem interessante esse grupo, gostei da apresentação.